Procurei minha Bíblia ali dentro da bolsa e percebi que não havia trazido. Eu vou querer, porque mesmo irmãos, né, creio eu, a nossa luta ela é espiritual sobretudo, né, irmãos? É uma luta sobretudo espiritual. Evidentemente que esta luta ela manifesta-se nesta realidade que está posta diante de nós, seja a realidade cultural, seja a realidade musical, seja a realidade artística, seja a realidade linguística, né? Esta luta que nós lutamos espiritualmente, ela também precisa ser lutada nesses âmbitos, né? Que aqui os irmãos têm se proposto a trazer temáticas, né? Trazer instrução para a igreja, mas eu não abro mão, né, de estar com as Sagradas Escrituras, até porque nós sabemos que deste mundo, em desconstruir tudo aquilo que faz menção a Deus, quer seja a família, quer seja o casamento, quer seja o papel do pai, da mãe. Em última análise, é a guerra deste mundo contra o nosso Deus, né? Então, esta é a intenção, na verdade, deste mundo, né? E aqui eu já aproveito também para agradecer a oportunidade, a confiança, né, dos irmãos. Eu não sei se alguém aqui possa pensar isso, mas de antemão quero dizer, eu não tenho nenhuma formação, digamos assim, acadêmica, né, na área de línguas, de letras, por mais que fosse uma faculdade que eu desejei fazer por algum tempo. Confesso que sempre tive um certo gosto, né, um certo apreço por esta área, pela gramática, pela língua portuguesa, mas não tive ainda, não sei se futuramente farei, mas não foi prioridade para mim, na verdade, né, cursar uma faculdade nessa área, mas, como disse, tenho uma certa familiaridade, por assim dizer. E eu me propus, irmãos, nesta noite, a compartilhar aqui com os irmãos algo que eu considero que seja até mais prático do que qualquer outra coisa. Eu poderia, e tenho até aqui, né, muito conteúdo, muita instrução, muita informação teórica, mas eu sempre vejo a nossa fé como algo prático, né? E se eu conseguir transmitir algo aqui para os irmãos nesta noite, que os irmãos consigam com isso, né, ter, digamos assim, uma postura mais sólida diante da tentativa do mundo, diante da tentativa da escola, diante da tentativa do trabalho, né? E quando digo escola, trabalho, das pessoas que ali estão inseridas, de tentar impor uma forma de falar, uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar, e na verdade por trás disso está a tentativa de desconstruir, né, a nossa fé, de desconstruir tudo aquilo que faz menção a Deus. Se eu tentar, ou se eu conseguir transmitir algo para os irmãos que os dê firmeza para se posicionarem contra tudo isso, para mim já terá sido de grande valia, né? Então, o tema que foi sugerido é o uso da linguagem e a desconstrução da realidade. Como que a linguagem ela é usada para desconstruir a realidade? E a gente, antes de pensarmos sobre o tema propriamente, a gente poderia refletir sobre o que é linguagem e o que é realidade, para que a gente possa avançar de maneira plausível, digamos assim, de maneira compreensível. A gente precisa responder para si. E eu acho que, meus amados irmãos, a gente precisa e deve apelar sempre, nos nossos dias principalmente, porque isso tem se tornado incomum e estranho, ao bom senso. É uma coisa que as pessoas têm tentado escantear, têm tentado ignorar. O bom senso, o nosso bom senso, o bom senso da pessoa comum, que é capaz de olhar para uma parede e ver que aquilo é parede, porque ela consegue, de certa maneira, fazer uma adequação daquilo que ela está vendo com aquilo que ela tem de informação sobre o que seja uma parede.
né? Mas isso também, né? E na verdade a gente vê que esta característica nossa, né, de conseguirmos aferir, de conseguirmos validar, de conseguirmos adequar, de certa maneira, a nossa linguagem com aquilo que nós constatamos na realidade, também se tem tentado desconstruir isso. E eu posso dar um exemplo aqui para os irmãos, bíblico até, que eu considero, ao menos para mim, como um norteador disso. Quando Deus criou ali o primeiro casal, criou os animais, a Bíblia fala que Deus pediu para que Adão nomeasse os animais. E alguns animais, eu vi hoje algumas pessoas falando muitas bobagens até sobre isso, mas nós vemos que alguns animais, por exemplo, o hipopótamo, se nós buscarmos a etimologia da palavra hipopótamo, ou seja, de que maneira esta palavra ela se formou, nós temos uma divisão de duas palavras, hipo e pótamo. Hipo quer dizer água, pótamo quer dizer cavalo. Ou seja, nós imaginamos, não é isso, digamos assim, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas quando nós olhamos para a palavra hipopótamo, nós vemos que na etimologia da palavra, ou seja, na origem da palavra, existe uma adequação da palavra com a realidade que está posta diante daquele que observava, digamos assim, o animal. Não sei se é Adão, mas enfim, o que quero dizer é que a linguagem, muitas vezes, ela parte exatamente disso, de uma observação da realidade. E o que se tenta fazer hoje é exatamente o contrário, é negar a realidade a partir da linguagem, ou com a linguagem. Dá um exemplo, irmão Rafael. Se você olha para um homem hoje, você não pode mais reconhecê-lo como um homem. Por mais que biologicamente você saiba que ele é um homem, e não existe prova cabal mais do que essa, mas nós não podemos mais reconhecer linguisticamente aquela pessoa, aquela figura como sendo um homem, porque tenta-se hoje exatamente desconstruir tudo isso. Então, um norteador para nós crentes é exatamente esse: é apelarmos para o bom senso e entendermos que a linguagem, ela nada mais é do que uma expressão da realidade. A linguagem é isso, uma expressão da realidade. A gente poderia, digamos assim, filosofar aqui, trazermos conceitos sociológicos, trazermos acerca da importância da linguagem na construção da identidade de um indivíduo, de uma coletividade, porque a linguagem cumpre esta função, né? A linguagem é um elemento significativo para a identidade de um povo. Por exemplo, o grego fala grego, o inglês fala inglês, o brasileiro fala português, o alemão fala alemão, ou seja, a linguagem sempre está ali inserida como um dos elementos fundamentais para a identidade, para a expressão da identidade de um povo. Por exemplo, é um entendimento, é uma explicação, é uma definição para a linguagem. Mas para nós, de maneira prática, eu entendo que seja importante nós sabermos, e até porque temos uma certa diretriz, digamos assim, temos um direcionamento bíblico, a linguagem nada mais é do que uma expressão da realidade. Mas uma outra pergunta que a gente precisa responder diante disso é: o que é realidade? Ou como que nós identificamos a realidade, né? E eu, meus amados irmãos, pelo menos, também não invento muita roda, como se diz, né? A realidade, pelo menos para mim, nessa ótica, né, eu apelo, na verdade, não para a minha realidade, mas para a realidade escriturística, para a realidade bíblica. Então, a minha linguagem, a minha expressão, né, linguística tem que ter uma adequação com o que a Bíblia me traz como sendo a verdade, como sendo a realidade, né? E aí, diante disso, se uma pessoa chega para nós, né, querendo impor que nós não reconheçamos um homem como sendo um homem linguisticamente falando, eu não posso me curvar a isso, porque a realidade que está posta para mim, a realidade que está posta para ele é esta realidade aqui. O próprio Jesus falou que céus e terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Ou seja, a expressão bíblica, a expressão da verdade de Deus, esta realidade aqui expressa na palavra de Deus, é a realidade mais segura para nortear a nossa linguística, digamos assim, para nortear a nossa expressão
de adequação a esta realidade. Mas avançando aqui e fazendo, digamos assim, um parênteses, eu queria mostrar para os irmãos um pouco da origem de tudo que a gente vê hoje na nossa sociedade. Eu busquei assim a resposta, digamos assim, a origem de todas essas coisas que nós vemos hoje, né, através da tentativa ou por meio da tentativa das pessoas de ter um monopólio da língua, de ter um monopólio da linguagem, de ter um monopólio da comunicação, porque isso, imagino que os irmãos já devam até ter visto aqui, ter sido instruídos nesse sentido. O monopólio da comunicação, o monopólio da linguagem, isso é uma característica de regimes totalitários. Todo regime totalitário, todo regime que quer se agigantar contra as nossas liberdades, contra a nossa identidade, todo regime que quer ser tudo, uma das coisas que ele se apropria é exatamente da linguagem, é exatamente da comunicação. E de que maneira, digamos, né, ou onde está, na verdade, a origem de tudo isso? E eu vou ler aqui rapidamente, né, para os irmãos. Eu tentei trazer aqui uma projeção, mas não fui feliz nisso. Tive uma certa responsabilidade também, mas vou ler aqui para os irmãos rapidamente, de maneira breve, para que possa ficar claro assim, o que quero transmitir para os irmãos, pelo menos nesse ponto aqui em específico. Diz o seguinte: uma breve visão acerca ou geral das referências filosóficas que abordam a relação entre linguagem e realidade é Platão, um outro filósofo, e um em específico que eu queria destacar nessa noite, que é um camarada, como diz o pastor Elade muitas vezes, né, chamado Derrida. É um filósofo francês chamado Derrida. Este homem aqui, este cidadão aqui, é a fonte de onde se tira tudo que a gente vê hoje acerca da tentativa de desconstrução da realidade a partir da linguagem. Saiu da mente deste homem aqui. E ele já no século 1948, aproximadamente 38 ali, ele já tinha algumas teses, né, acerca da maneira como ele entendia a linguagem. E eu queria compartilhar com os irmãos exatamente isso. E a primeira, de maneira geral, diz o seguinte: a desconstrução é uma das ideias centrais de Derrida. Ele argumenta que a linguagem é fundamentalmente instável e que os significados não são fixos, mas estão sempre em processo de mudança. Derrida desafia a crença de que a linguagem pode representar a realidade de forma transparente e objetiva. Em vez disso, ele argumenta que a linguagem é cheia de contradições, ambiguidades e expressões ocultas. Ou seja, ele defende exatamente o oposto do que eu afirmei anteriormente, que a linguagem é cheia de contradições, que a linguagem não pode expressar um sentido objetivo, um sentido fixo. Ou seja, se eu olho para uma pessoa e biologicamente eu sei que aquele é um homem, eu não posso, por meio da linguagem, defini-lo desta maneira, porque para este cidadão aqui, a linguagem não pode representar uma realidade objetiva. E evidentemente que este cidadão aqui, ele vai, em algum grau também, relativizar o conceito de verdade. E a gente vê que todos esses conceitos, todos esses ensinos, eles têm que andar meio que amalgamados, né? Eles têm que andar meio que de mão dadas, porque se não for assim, eles em algum momento entrarão em contradição. Mas ele traz aqui alguns pontos, eu quero detalhar, são 6 pontos de maneira breve, do que pensava Derrida acerca da relação com a linguagem, com a desconstrução da realidade. E o primeiro ponto para ele é a linguagem como ambígua, ou seja, como sendo contraditória. E ele diz: Derrida argumentou que a linguagem é inerentemente ambígua. As palavras e os conceitos não têm significado fixo, mas são construídos em relação a outros termos.
Isso cria uma rede complexa de significados que está sempre em movimento. Ou seja, a linguagem para ele é algo volátil, né? Que está sempre em movimento, que está sempre se adequando, digamos assim. É fato que a língua, independentemente de qual seja ela, a brasileira, a inglesa, a língua, existe esse processo de construção da língua, existe um processo de evolução da língua. Mas, por exemplo, se nós pensarmos há anos atrás, a palavra que hoje se conveniou como sendo você, não era você, era vós me ser. Mas esse processo de mutação da língua, ele acontece de maneira natural e gradual, diferentemente da maneira como as pessoas tentam impor hoje para nós, né? As pessoas hoje querem impor uma forma de falar em função da vontade de uma minoria em específico, que reivindica tudo isso, e não respeitam esse processo natural de mutação da língua, de adequação da língua com a realidade que está posta diante dela. Ou seja, a língua é uma expressão da realidade e não o contrário. E aí ele diz, né, exatamente o oposto disso, e fala que as palavras e os conceitos não têm significados fixos, mas são construídos em relação a outros termos. Ou seja, a língua é inerentemente, ou seja, em si mesma, ela é ambígua, ela é contraditória, ela não consegue definir e expressar algo objetivo. Um segundo conceito que ele defende é que na linguagem há hierarquias e oposições, ou a linguagem traduz isso, hierarquias e oposições. E quando os irmãos vão entender como isso tem relação com muito do que a gente ouve hoje e se critica, né? Ou parte da crítica, na verdade, que é feita por aqueles que querem desconstruir, né, a linguagem, é exatamente a partir desse ponto ou em cima desse ponto. Ele diz o seguinte: Derrida examinou como a linguagem frequentemente cria hierarquias e oposições binárias, como o bem e o mal, presença, ausência, masculino e feminino. Ele mostrou que essas oposições muitas vezes são usadas para privilegiar um lado em detrimento do outro e perpetuar sistemas de poder. Ou seja, ele acreditava, ele defende que o fato de eu reconhecer a mãe como mãe, isso significa necessariamente uma relação de privilegiado e subjugado, por assim dizer. Isso expressa uma relação de poder naquela relação que está sendo representado por esta linguagem, por esta definição. Mãe e pai, pai e filho, patrão e empregado. Então ele entendia e defendeu, né? Ele acreditava, né? Ele defendeu, na verdade, que a linguagem, né? Que essas oposições, na verdade, né? Que a maneira como a gente se expressa, na verdade, significa ou traduz essas relações de poder também. E a gente, quando para pensar sobre isso, a gente vê que não faz o menor sentido. Não é pelo fato de eu reconhecer-me, por exemplo, como filho, não é pelo fato de eu reconhecer o meu pai como pai, isso não significa necessariamente uma relação de abuso. Não é a linguagem que define isso. Não é a linguagem não tem força para definir esta relação. Mas por que as pessoas, ou estas pessoas que tentam descaracterizar, que tentam fragilizar, que tentam desconstruir a realidade, elas primeiro começam pela linguagem? Por que elas não tentam logo de cara desconstruir a realidade? Porque de maneira muito feliz, né, como, digamos, um subtema desta palestra, que acredito que foi posto aqui pelo irmão Ezequias, o professor, irmão, né, teólogo, historiador, não sei a formação dele, mas o irmão Tassos, que esteve até numa das palestras da Comune, ele traz que a maneira como nós falamos, a maneira como nós falamos influencia na maneira como nós pensamos, e a maneira como nós pensamos influencia na maneira como nós agimos. Ou seja, o que na verdade as pessoas querem, este mundo quer, é desconstruir os nossos valores, é desconstruir a nossa maneira de agir, é nos conformar, por outro lado, né? Como a Bíblia já o diz, o que este mundo quer é nos conformar a ele. Mas esta tentativa de nos conformar a ele de maneira muito frontal, ela não é tão eficaz.
Então o mundo vem tentando nos conformar, vem tentando nos desconstruir de maneira muito sutil. E a primeira camada que se tenta fazer isso é exatamente a camada da linguagem. É muitas vezes quando a partir desta ideia que está inundada nas faculdades, que existe uma relação de poder, uma relação de privilégio, e tudo isso se traduz até na própria linguagem. Hoje, por exemplo, a gente não pode mais falar criado mudo. Hoje, politicamente isso é incorreto, esta expressão criado mudo, mas o que de ofensivo tem isso? Mas quando você passa a assimilar esta ideia de que a palavra mudo por si só é uma ofensiva, ou é pejorativa, ou é, digamos assim, maldosa, entre aspas, para com aqueles que são mudos, você está exatamente assimilando a ideia que Derrida defendia, que a linguagem por si só tem este poder, né? Então, por isso, a gente não pode curvar-se a estas coisas. A gente tem que ter, na verdade, este entendimento que a tentativa de desconstrução da linguagem nada mais é do que uma tentativa de desconstrução da maneira como nós agimos, mas isso feito de maneira muito sutil. E aí, um outro ponto que ele traz é o seguinte: a desconstrução como método. A desconstrução como método envolve examinar de perto essas oposições e hierarquias, mostrando como elas são interdependentes e problemáticas. Derrida buscava revelar as contradições e instabilidades presentes na linguagem e nas estruturas conceituais. Quarto, realidade e representação. Derrida desafiou a ideia de que a linguagem pode representar de forma precisa a realidade objetiva. Ele argumentava que, uma vez que a linguagem é ambígua, ou seja, contraditória e cheia de contradições, ela não pode transmitir uma realidade fixa e imutável, né? É interessante que a gente, quando reflete um pouco sobre isso, a gente vê que, uma vez assimilado esta ideia, mesmo de maneira inconsciente, a gente acaba por perceber como que isso impacta até na maneira como nós enxergamos a própria palavra de Deus. Porque se você fragiliza o poder ou a capacidade que a linguagem tem de representar uma realidade objetiva, uma verdade objetiva, em última análise ou como consequência, você estará também, digamos assim, questionando, né, a veracidade, a validade, a imutabilidade da própria palavra de Deus. Porque Deus, em último caso, decidiu também revelar-se a nós exatamente através da linguagem, exatamente através de um livro. O próprio Jesus, né, coloca-se como o Logos de Deus, como a expressão de Deus. Então, inconscientemente, uma vez que a gente assimila isso, a gente acaba, por consequência, questionar também a imutabilidade da palavra de Deus e a objetividade da palavra de Deus. O meu sogro, né, o irmão Alves, que os irmãos conhecem aqui muito bem, logo quando eu me converti, ele falava num culto familiar, né, e eu nunca, no começo da minha fé, não entendia muito o que ele queria dizer, né, mas hoje faz muito sentido para mim. Ele dizia que se a Bíblia dissesse, a gente estava num culto reunido, né, ele sempre apontava para uma porta, né, e ele sempre dizia: irmãos, eu creio tanto nessa palavra, e se ela dissesse que essa porta era um rio, eu acreditava que era um rio e não uma porta, porque eu prefiro confiar no que a palavra de Deus diz, que é a realidade mais segura para nós, do que nos meus próprios sentidos, do que na minha própria capacidade de avaliação, do que nas minhas próprias faculdades, por assim dizer, né? Então, isso hoje para mim faz muito sentido, né? Se você abrindo um parênteses aqui, se a gente pensar quando Jesus ressuscitou, que estava ali de maneira gradual, né, revelando-se aos discípulos, e temos de maneira mais ali precisa, de maneira mais, onde tem ali um evento, na verdade, com maiores detalhes de riqueza entre Jesus e o discípulo de Emaús. Nós vemos que a Bíblia diz que Jesus ia andando com eles, e eles cabisbaixos, em função da tristeza que havia os acometido, e Jesus poderia muito bem ter dito para eles olhar para Jesus,
e eles iriam reconhecer, até porque eles vinham descrevendo ali para Jesus o que havia acontecido, questionando se Jesus era peregrino naquela região ali, não sabia que houve um que havia prometido isso, aquilo, outro, e Jesus optou por não revelar-se para ele, ou não querer que eles o reconhecessem a partir dos seus sentidos. Mas diz lá no texto, no relato bíblico, que Jesus entrou em suas casas e eles, no partir do pão, reconheceram que aquele era Jesus, e quando eles tiveram esse estalo, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Mas eles, dialogando entre si, disseram o seguinte: não era aquele que, quando nos abria a palavra, ou seja, quando falava acerca daquilo que dele estava escrito, profetizado, nesse momento não ardia o nosso coração? Ou seja, a realidade através da qual Jesus quis ser reconhecido por ele foi exatamente a realidade da palavra, porque é a realidade mais segura, é a realidade mais certa, é a realidade mais sólida, através do qual nós precisamos adequar a nossa linguagem. A nossa linguagem, na verdade, deve ser uma expressão da verdade de Deus. A nossa linguagem deve ser uma expressão da palavra de Deus. Nós temos, e aqui voltando agora, fechando parênteses, voltando aqui para a ideia linguística propriamente, nós temos, o irmão Jefferson aqui até mencionou, que seja a linguagem formal que nós aprendemos no colégio, e hoje nem poderíamos dizer tão formal assim, porque há essa tentativa de desconstruir, de desconstrução na linguagem. Isso para nós, para as pessoas que ainda conservam o bom senso, e para muitos estudiosos, mesmo descrentes, amantes da linguística, amantes da literatura, amantes da língua portuguesa, também não admitem isso como sendo algo benéfico, como algo que faça sentido, tendo em vista todo o histórico da nossa língua. Mas hoje, por todos os lados, nós vemos todos, nós vemos todos, nós vemos pessoas em programas de televisão, nós vemos artistas em pronunciamentos oficiais, fazendo esta, não é nem afronta, mas este dano à linguagem, fazendo este ataque à linguagem, à comunicação. Mas a tentativa disso nada mais é do que desconstruir a realidade que está posta diante de nós, para, na verdade, em último caso, chegar na desconstrução do nosso modo de viver, na desconstrução também da nossa capacidade de aferir as coisas a partir do bom senso, da simplicidade de juízo que todos nós temos. E aqui um outro e por fim ponto que ele traz é a verdade e a incerteza. Diz aqui que ele não negava, ou ele negava a existência da verdade de maneira objetiva, e a questionava, ou questionava a capacidade de alcançá-la através da linguagem. Ele argumentava que a verdade é sempre elusiva, ou seja, é sempre volátil, é sempre imutável, e que devemos abraçar a incerteza e a complexidade. É interessante, se você refletir ou buscar aí na internet depois acerca desses 6 pontos aqui, você vai ver que tudo aquilo que se fala hoje, ou todas as maneiras, todas as tentativas de desconstrução da realidade através da linguagem, porque é o primeiro passo para desconstruir o nosso modo de agir, nasce neste cidadão aqui. Quando ele fala aqui, quando ele argumenta na verdade que a verdade é sempre volátil, e que devemos abraçar a incerteza e a complexidade, é exatamente o que nós vemos as pessoas hoje fazerem. As pessoas hoje olham para alguém que diz ter certeza de alguma coisa e considera essa pessoa soberba, arrogante. E a pessoa que não tem certeza de algo é considerada por elas como sábia, como prudente, como moderada, como inteligente. Ou seja, há uma inversão de juízo, de valoração da realidade. E tudo isso começa exatamente a partir da linguagem. E existem alguns outros pontos aqui que eu queria rapidamente mencionar para os irmãos. Que faz referência exatamente na linguagem, que eu imagino, irmãos, e penso, acredito que os irmãos também haverão de concordar, que é exatamente a linguagem como
instrumento de dominação. A linguagem sempre foi usada por regimes totalitários, por regimes que tentaram fazer a sua vontade prevalecer através da força como um dos elementos essenciais e fundamentais para isso. E nós vemos hoje exatamente isso. Nós vemos uma minoria que tenta fazer a sua vontade prevalecer em vários aspectos, em vários âmbitos culturais, social, educacional e evidentemente também linguístico, né? Porque na verdade, como eu falei, estou até sendo repetitivo, este é o primeiro estágio, por assim dizer, desta tentativa de desconstrução. E eu tinha esquecido, mas eu vou falar, me lembrei agora, eu vou mencionar isso. Nós muitas vezes, irmãos, não refletimos de fato sobre isso, mas esta frase é importante que os irmãos guardem ela e reflitam sobre ela. Esta frase que está posta até ali no cartaz, que é a maneira como nós falamos influencia na maneira como nós pensamos, e a maneira como nós pensamos influencia na maneira como nós agimos. Este passo a passo, digamos assim, esta mudança de estágios acontece exatamente dessa forma. E eu vou aqui trazer uma situação prática da nossa realidade. Não sei se todos os irmãos vão concordar comigo, mas mesmo que haja divergência, a gente está, né, num local saudável para que haja divergências, né, pontuais, digamos assim. Mas logo quando eu me converti, eu não tinha entendimento, não tinha esclarecimento sobre as reuniões nos lares, os cultos nos lares. Eu não tinha este entendimento, né? Eu não tinha esta compreensão. Mas à medida que eu fui lendo o livro de Atos, principalmente, eu fui me deparando com esta verdade, com esta realidade, né? E na maioria das vezes, né, a maneira como nós nos referimos, né, aos cultos nos lares, que não chamamos de cultos nos lares, pelo menos até onde eu sei, na maioria das vezes nós chamamos de grupos familiares. Não sei se os irmãos já pararam para pensar e refletir sobre isso, mas pelo menos na minha realidade, desde que eu me converti ali na piedade, isto sempre comprometeu a ideia que nós temos, a realidade que nós cremos de que a igreja ela é uma só em Fortaleza. Porque esta é a doutrina que nós cremos, que existe uma igreja verdadeira, uma igreja local em cada cidade. E esta igreja está dividida em toda a cidade, né, em toda a Fortaleza, e ora está reunida na casa do irmão Gerson, ora está reunida na casa do irmão Paulo. Mas por que eu disse que isso inconscientemente acabava comprometendo esta ideia de unidade que nós precisamos ter? Porque muitas vezes, você pode fazer o teste, a gente está regularmente indo a um culto na casa de um irmão específico, mas quando esse movimento, por exemplo, de deixar de ir ao culto na casa de um irmão acontece por alguma razão e você passa a ir na casa de um outro, é dito, é falado que o irmão saiu do grupo A e foi para o grupo B, como se houvesse essa divisão, como se não fosse uma unidade. Então, de tanto nós repetirmos isso, a ideia de grupo, porque a palavra grupo ela está comprometida com um significado específico. Grupo é exatamente algo sectário. Grupo traz exatamente esta ideia de divisão realmente. E não estou fazendo de juízo de valor de divisão para o bem ou para o mal. Estou querendo dizer o que a palavra significa. E muitas vezes, de tanto nós assimilarmos esta ideia ou repetirmos isso, a gente acaba assimilando esta ideia de sectarismo, né, inconscientemente na igreja. E a gente perde a oportunidade. Os irmãos aqui podem me corrigir e dizer se acontece isso, mas dificilmente, por exemplo, eu estou indo para o culto, eu ia para o culto na casa do irmão Paulo, para o culto no Lalá. E muitas vezes, quando eu ia, o irmão Luiz que sempre falava isso, ele queria, né, ele desejava muitas vezes estar no culto na casa do irmão Paulo, e quando ele fosse para o culto na casa do irmão Gerson, ele sentia-se tão pertencente à igreja quanto ele se sentia na casa do irmão Paulo.
com aqueles irmãos com quem ele já tinha nutrido ali uma certa familiaridade. É evidentemente que o convívio tem relação nisso, mas se esta ideia de unidade ela estivesse verdadeiramente de maneira enraigada, profunda nos nossos corações, que nós tivéssemos, é uma opinião minha, tá? O cuidado com a maneira como nós nos referimos a tudo isso, eu imagino que nós teríamos um pouco mais de saúde, por assim dizer, nas nossas reuniões e na igreja como um todo, né? Então a gente vê, e eu estou usando isso de fato como um argumento para validar que a maneira como nós falamos influencia na maneira como nós pensamos, e a maneira como nós pensamos influencia na maneira como nós agimos, né? E pelo menos eu vi isso lá na minha realidade local, por assim dizer, né? Não sei se os irmãos compartilham da mesma opinião, mas podem divergir aqui, como eu falei, a gente está num ambiente que isso é possível, né? Mas voltando aqui, trazendo alguns pontos, como que a linguagem ela pode e é usada em regimes totalitários, né? Em regimes que querem fazer a sua força prevalecer. E uma das primeiras formas, ou uma das formas mais comuns, é exatamente através da propaganda massiva, né? De dizer que o preto não é preto, que o branco não é branco, exatamente através da massificação da informação desconstrutiva, né? É uma tentativa, ou é uma forma, na verdade, eficaz até, de fragilizar, de desconstruir a realidade que está posta diante de nós. Uma outra maneira é a reescrita da história, daquilo que é fato, daquilo que é sabido por nós. E nós temos visto tudo isso acontecer, né? Recentemente, né, nós passamos por um período difícil, sem entrar aqui também em juízo de valor, sem entrar em paixões, digamos assim, políticas de A ou B, mas nós vimos anos atrás situações que eram consideradas fake news, hoje serem consideradas verdades, hoje sendo consideradas fatos, ou seja, a reescrita da história. Aquele que tem o monopólio da comunicação, aquele que tem o monopólio da linguagem, ele tem esta capacidade. Isso feito de forma massiva leva-nos a exatamente isso, né? Regimes totalitários frequentemente reescrevem a história para se adequar à narrativa oficial, ou seja, aqueles que detêm ali o poder. Eles modificam literaturas, livros, documentos e registros para exatamente apagar aquilo que é indesejável a eles. A linguagem política também, esses regimes muitas vezes criam uma linguagem política específica, repleta de jargões e termos que podem obscurecer a verdade e manipular a percepção pública, ou seja, dificultar exatamente aquele exame do senso comum, aquela percepção simples que toda pessoa consegue ter, mas hoje tem se tentado tornar isso distante de nós. Um outro ponto é a doutrinação. Regimes totalitários buscam doutrinar a juventude por meio do sistema educacional, que hoje é o que nós temos mais sofrido de certa maneira, né? Desde começou-se na faculdade, como o pastor Cláudio sempre vinha aí nos alertando, mas hoje nós vemos, né, em toda a espinha dorsal, digamos assim, do sistema educacional, esta tentativa de doutrinação, de mudança, né, de reescrita da história, de mudança daquilo que hora, né, passada foi considerado como fato e hoje não tanto. Doutrinação. Regimes totalitários buscam doutrinar a juventude por meio do sistema educacional, moldando a maneira como as gerações futuras pensam e se comportam. A linguagem é usada para ensinar a ideologia oficial desde a tenra idade. Perceba como esse ponto aqui ele é importante, irmãos. Nós vemos a doutrinação, né? E o que é doutrinação? É exatamente isso, é a tentativa de impor uma visão de mundo considerada como sendo a adequada, né, a correta, a verdadeira, né, de maneira forçada, de maneira massiva, né, pela repetição, pela exaustão de fato, né, através da linguagem, da comunicação, do ensino. Mas aqui é dito que toda esta tentativa de doutrinação busca moldar a maneira
como as gerações futuras pensarão e se comportarão. Ou seja, a tentativa é exatamente uma acomodação, uma modulação do comportamento, mas tudo isso começa na linguagem. É por isso que a gente não pode ceder, é por isso que a gente não pode minimizar, é por isso que a gente não pode subestimar a capacidade danosa que a linguagem inadequada, que a linguagem distante da realidade, ela pode trazer para nós. Ela pode trazer fundamentalmente para as gerações futuras, porque é a partir disso que haverá esta desconstrução. E um ponto 8 aqui, que é bastante interessante também, é a desumanização. A linguagem tem este poder. Regimes totalitários frequentemente usam a linguagem para desumanizar grupos minoritários ou inimigos, tornando mais fácil justificar a perseguição e a violência contra eles. Ou seja, a linguagem, ela tem esta capacidade, de desumanizar-nos. E uma vez que você desumaniza alguém ou um grupo, as pessoas que, digamos assim, faz parte daquele convívio ou do nosso convívio, não se alardearão, quando este grupo estiver sendo perseguido, estiver sendo, digamos assim, banido, estiver sendo martirizado, por exemplo. Muitas vezes eu ficava pensando como que aconteciam as perseguições, ou como que aconteceram as perseguições, aos primeiros cristãos, e as pessoas que com eles conviviam eram coniventes com isso. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, para refletir, mas eu, quando lia o Espelho dos Mártires, quando lia aqueles livros históricos ali que trazem, em detalhamento a maneira como aconteciam aquelas perseguições, eu ficava me perguntando como que as pessoas não se assustavam, como que as pessoas permitiam, eram coniventes que aquilo acontecesse com aquelas pessoas, que até para os historiadores, que eram, digamos assim, detratores daquelas pessoas, eram representados até por esses como as pessoas inofensivas. Mas a verdade é que aqueles cristãos, antes de serem perseguidos, eles eram desumanizados, eles eram descaracterizados enquanto seres humanos. Quando Hitler perseguiu e promoveu as atrocidades contra os judeus, uma das coisas que eles faziam, o regime nazista, era exatamente isso, era desumanizar os judeus. Ou seja, se ele não é um humano, se ele não é um ser humano, se ele não tem uma dignidade intrínseca a ele, é muito mais fácil, entre aspas, eu perseguir, eu matar, eu trazer dano sobre este grupo, sobre esta pessoa e aqueles com quem eles convivem, a sociedade onde nós estamos postos, não se alardear com tudo isso. Então, a desumanização é uma ferramenta, utilizada pelos regimes totalitários a partir da linguagem. E aqui, caminhando para o fim, uma das funções, digamos assim, positivas da linguagem, é em relação à construção da identidade e à memória coletiva. Como construção da identidade, nós temos que a linguagem desempenha um papel crucial nessa construção, seja individual ou coletiva. Ela permite que as pessoas expressem sua identidade. A escolha de palavras e formas de expressão é uma parte central da construção da identidade. E em relação à memória coletiva, é dito que através da linguagem as pessoas podem expressar suas emoções, sentimentos e pensamentos mais profundos. Isso desempenha um papel importante na construção de relacionamentos e no apoio emocional entre indivíduos. Essa questão aqui de expressão emocional e mesmo com a identidade, eu que sou alguém que trabalha com vendas, eu percebo na prática, meus amados irmãos, o quanto a linguagem ela é poderosa, principalmente nesse último aspecto aqui, como uma expressão emocional, digamos assim, ou uma memória coletiva. Eu que trabalho com o exercício, digamos assim,
da comunicação eu percebo o quanto a forma, o quanto as palavras que por nós são usadas, né, tem impacto na maneira como nós, digamos assim, ou na emoção como nós levamos a alguém com quem nós estamos nos comunicamos, e na memória coletiva que nós criamos, né, a partir daquela maneira como nós nos comunicamos, né? E aqui em relação à memória coletiva nós vemos também que quando se tenta desconstruir tudo isso, quando se tenta desconfigurar tudo isso, o que se quer também é exatamente tirar de nós a memória que nós temos, seja individual ou coletiva, a partir do que já vivemos até então, né? Então, irmãos, de maneira breve, né? Não sei quanto tempo eu utilizei, se ainda tenho tempo, mas de maneira breve e resumida, o que queria eu, em suma, compartilhar aqui com os irmãos, era basicamente isso, que nós não subestimemos a capacidade danosa que a linguagem dissociada da realidade pode trazer para nós e para as futuras gerações. Que nós tenhamos cuidado, né, com a maneira como nós nos comunicamos. Que nós não nos enverguemos frente a uma vontade minoritária, mas que parece ser majoritária, de nos adequar, de nos modular, de nos conformar a partir da linguagem que eles julgam ser a adequada, né? Como eu disse no princípio e encerro, né, a realidade mais segura através da qual nós devemos acomodar e adequar a nossa linguagem é a realidade da palavra de Deus, é a realidade da verdade que não muda, da verdade imutável das Sagradas Escrituras. Então eu agradeço aqui desde já a confiança, que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos e que os irmãos continuem firmes, né, nessa peleja, nessa iniciativa. Eu sempre digo, acho que talvez, não sei porquê, né, irmãos, mas não é nada pessoal, mas acho que aqui das congregações de Fortaleza, eu já vim aqui muito na congregação de Santa Fé num tempo passado, mas talvez seja uma das congregações que eu menos visito. Não é por nada, não é por falta de tempo mesmo, né? Mas eu particularmente, irmãos, sempre me sinto em casa, independentemente de onde eu esteja. Às vezes, e se tratando dos irmãos, né, da igreja aqui de Fortaleza, até a minha esposa, que às vezes me policia, né, porque eu chego na casa de um irmão que eu nunca frequentei, eu já entro, cumprimento, vou como se eu fosse íntimo daquela pessoa, mas é porque sentimentalmente é isso que eu sinto, né? Eu sinto-me de fato pertencente a uma mesma família, e eu imagino que isso seja muito em função a esta ideia sólida que eu tenho, a esta realidade sólida que eu tenho, né, da maneira como eu entendo ser a igreja, que é esta unidade, né, que é este corpo presente nesta cidade. Independentemente de onde eu estiver, eu sempre me sentirei participante, integrante, né, amado, querido, abraçado por os irmãos, né? Então que a gente possa também se atentar para esse detalhe, tá? Deus abençoe os irmãos e vamos para frente, né, irmão Jefferson?